Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo de número 14 e no versículo de número 34. Lucas, capítulo 14 e verso de número 34. Amém? Os irmãos estão localizando Lucas, capítulo 14 e versículo de número 34. Amém? Leiamos. Diz assim. Isso é Jesus falando, tá? O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, sem sabor, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós conhecemos o sal da culinária, né? O sal que nós temos conhecimento é aquele que nós colocamos na nossa salada, aquele sal que nós colocamos no nosso arroz, no nosso feijão, na nossa carne. E até então nós entendemos o sal como um tempero. Para temperar, para a comida não ficar sem graça, né? Muita comida, às vezes a pessoa gosta de um salzinho a mais, joga salzinho na batata, né? E começa, então nós conhecemos o sal dessa maneira. Mas o sal, ele não serve só para culinária. Nós não temos nenhuma noção de quantos milhares e centenas de usos o sal é colocado. Por exemplo, na indústria, o sal é usado na indústria farmacêutica, na indústria de limpeza, porque o sal ele é usado no sabão, o sal ele é usado no shampoo, o sal ele é usado na soda cáustica, o sal ele é usado nos remédios, né? Quantos de nós, quando tinha, por exemplo, infecção, o sal serve para curar algumas infecções. Quem aqui já não fez com uma dor de garganta, colocar um pouquinho de água, o sal lá na água e fazer aqueles gargarejos para melhorar a garganta? Não é verdade? O sal também, ele é usado na indústria de beleza, nos cosméticos, nos perfumes. Ele é usado também na indústria de conservantes, conservar. O sal, ele é usado como conservante. Hoje nós temos a geladeira, por exemplo, para guardar a nossa carne. Mas nem sempre foi assim. Quando não se tinha geladeira, o que acontecia? Usava-se o sal, salgava-se a carne, pendurava no sol, né? Para poder não se estragar. Uma curiosidade. O sal, eu não sabia, também através das pesquisas, achei isso muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. O sal, quando ele está sendo formado, é muito importante duas condições. Primeiro, o vento, que deve vir sobre lá o local, as salinas onde o sal está sendo formado. O vento, ele é muito importante. Se não tiver um vento adequado, o sabor não é o adequado, não é bom. Um outro fator é a luz.
Olha que coisa interessante. Vento e luz. E todos nós sabemos o significado de vento e luz na Bíblia. Sim ou não? Sim. Mas às vezes nós não entendemos porque o sal ele tem uma citação tão importante na Bíblia, porque Jesus disse: o sal é certamente bom. O sal, 4.000 anos antes de Cristo, ele era usado como moeda. Ele era usado como dinheiro pelos gregos, pelos romanos e até mesmo os egípcios chegaram a usar em alguma ocasião o sal. Ele era mais importante do que o ouro é hoje. Os soldados, os exércitos, eles eram pagos com sal. Tanto que a palavra salário, ela vem do sal. É uma raiz da palavra salário é o sal, porque isso acontecia há milhares e milhares de anos atrás. E Jesus, então, quando ele está aqui nesse momento, ele está na casa de um fariseu importante, e ele falou ali várias parábolas, e ele chegou nesse ponto de falar que o sal é certamente bom, que se ele não salgar, que se ele não cumprir a sua função de sal, ele presta para quê? Para nada. Agora eu gostaria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, um pouquinho para trás. É o primeiro dos evangelhos aí, no capítulo 5. E no verso 13, Jesus diz assim. Já voltaram? Amém? Diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Bom, vós sois o sal da terra. O sal tem a primeira função de preservar, de conservar. Então é uma função sua, querido, é uma função minha. Está sendo algo que conserve, que mantém, que preserve o quê? A moral, que preserve a santidade, que preserve as leis de Deus nesta terra. O que está acontecendo hoje, a imoralidade, a criminalidade, a mortandade é falta de sal. Estamos insípidos, estamos deixando de cumprir a nossa função primordial, porque Jesus disse que você é o sal da terra. Jesus disse que vós sois o sal da terra. Então, se está acontecendo alguma coisa que não está sendo preservado, aquilo que a palavra mandou que nós preservássemos, estamos deixando de ser sal. Mas existe ainda a questão do vento, que esse vento está soprando nesta salina aqui nesta noite. O vento do Espírito Santo está soprando sobre a sua vida. A luz de Jesus está brilhando sobre você. Você ainda pode ter um sabor grande, você ainda pode ter uma função e ir a esse mundo e salgar. Uma outra característica do sal, ela vai provocar o quê? Quando a gente come alguma coisa salgada, a gente quer o quê? Quer o quê? A gente fica com sede. A nossa função é provocar sede nesse mundo, sede de Deus, sede da palavra, sede do Espírito, sede da salvação. Quando nós exercemos a nossa função de sal, nós vamos aí fora e nós vamos provocar isso. As pessoas vão querer Jesus, as pessoas vão ter sede da palavra, as pessoas vão ter sede do Espírito, as pessoas vão ter sede de Jesus. É uma outra função, é uma outra característica.
O sal, embora ele tenha essa... Quando nós colocamos o sal no arroz, quando você vai comer, você consegue ver o sal? Não. Quando você coloca o sal na salada, você mexe lá, você consegue ver o sal? Não. Mas se você comer a salada com sal, você consegue saber que tem sal ali? Sim. Ele não muda a aparência. Ele não muda a característica do alimento, mas ele faz diferença na hora que nós vamos comer. E não precisa ser uma grande quantidade. Um pouquinho de sal no alimento, na hora que você vai comer, você sabe que está diferente. Uma vez eu fiz um arroz totalmente sem sal. Será que alguém percebeu que não tinha sal? Na hora que colocou na boca. Então o sal, mesmo em pouca quantidade, ele muda o sabor, ele faz a diferença. E Jesus está dizendo que se você não for sal, você não presta para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado. Mas não é assim, não é para isso que Jesus te elegeu sal. Não é, Jesus nos chama de bom, porque o sal é certamente bom. Então, à medida que nós exercemos a nossa função, a nossa característica, nós estamos sendo bons, nós estamos sendo úteis para Ele. Mas quando nós deixamos, nós não prestamos, nós não servimos. Não se engane que se você vir maquiadinha, perfumadinho, com roupa de algodão de egípcio na igreja, vai resolver. Jesus vai botar o olho onde você e vai falar, aquele algodão egípcio. Não! Jesus vai botar o olho e vai falar, aquele é sal, aquele está salgando, aquele está fazendo a diferença, aquele está provocando sede. Aquele está temperando, aquele está conservando, aquele está evitando mais e mais o apodrecimento da nação, a decadência. Porque uma carne sem sal, deixa ela uma semana, na geladeira. Deixa na geladeira, sem sal, uma semana. A hora que você vai fazer, está um cheiro tão bom, né? Não tá. A gente tem que lavar com vinagre, com limão, com tudo. E assim mesmo, na hora que você vai fazer, aquele cheiro desagradável começa a exalar. Porque não tem sal. Estraga, apodrece. Eu tenho diminuído o sal na alimentação. Porque o sal, ele tem uma outra função também. A função dele é o quê? Reter líquido. Então, a água do Espírito, quando você é sal, você retém ela na sua vida. Você retém a água do Espírito Santo na sua vida quando você é sal, querido. Que neste primeiro domingo do ano, nós possamos refletir, o pastor falou aqui no começo, sobre o teu tesouro, aonde você está aplicando o teu coração, aonde você está colocando o teu coração, o que você está elegendo para ser o seu tesouro. Que nós possamos eleger as palavras de Jesus como tesouro. Que nós possamos eleger aquilo que o Senhor tem trazido para você, aquilo que o Senhor tem trazido no meio da igreja. O Senhor está te chamando para ser diferente e para fazer a diferença. Alguém me disse outro dia assim, eu sou adolescente, igual a todo mundo. E daí que você é um adolescente, mas você pode ser diferente de todo mundo. Não importa se você tenha 15 anos, 20 anos, 30 anos e seja um adolescente de 30 anos, porque hoje em dia existe. Um adolescente de 30?
Não importa, o que importa é que você seja sal, que você faça a diferença, que você marque o seu tempo, que você marque a sua história, que você leve o sal para aqueles que ainda não sabem o que é sabor, para aqueles que ainda não sabem o que é ter sal na vida, para aqueles que ainda não sabem que é o sal da sede, sede da presença do Senhor. Quantos aqui nesta noite querem sentir mais e mais essa sede? Quantos aqui nesta noite querem ter mais sede da presença, mais sede do poder, mais sede da unção do Senhor, mais sede da manifestação do Espírito Santo? Nós estamos vivendo dias em que nós preferimos colocar os nossos fones espirituais do que ouvir a palavra que tempera, do que ouvir a palavra com sal, porque nós queremos coisas que só nos adocem a nossa boca. E o açúcar, ele causa um monte de problemas, entre eles obesidade. E aí nós queremos obesidade espiritual. Nós queremos ser doentes espirituais, porque o sal, ele faz a diferença na nossa vida. Mas às vezes o sal, ele faz você querer água. Ele faz e às vezes você não quer pedir a água, não quer esta água te enchendo, não quer esta água te inundando, então você prefere não ser o sal. Queridos, o sal é certamente bom, disse Jesus, mas se ele não servir, não tiver mais sabor, se ele for insípido, não presta para nada. E ele disse: vós sois o sal da terra. Não sou eu que estou falando. É Jesus que disse que você é o sal da terra. É você aquele que vai provocar sede, aquele que vai conservar, é aquele que vai mudar, aquele que vai trazer algo de diferente. Quando as pessoas olharem para você, assim como quando a gente coloca o arroz na boca, a gente sabe se ele tem sal ou se não tem. Quando as pessoas olharem para você, elas vão saber se você é sal ou se você não é. Vós sois o sal da terra. Ora, verso 13 aí do 5 de Mateus. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Uma outra coisa interessante, bom a gente mencionar, que as religiões pagãs, as religiões shintoístas, espírita, elas gostam de usar o sal, vocês sabiam? Elas usam o sal para você fazer um banho de sal, elas usam o sal para purificar o ambiente, porque eles sabem a importância do sal, só que eles não entendem que esse sal é você que vai purificar o ambiente que você está, querido. É você que quando alguém vier com conversas desagradáveis, com assuntos que não agradem o Senhor, e você estiver lá, você vai ser a diferença, você vai fazer com aquilo pare. Eu trabalhava numa escola em que, assim, escola geralmente, você sabe, né, a maioria é mulher, né? Ó, as professoras, tudo mulherada. Então, às vezes tinha umas conversas que eu não me sentia bem naquele lugar e às vezes eu tinha que estar ali porque era, por exemplo, uma convocação, tinha que estar ali. Aí, quando alguém olhava para mim, eles falavam assim: "Ih, gente, vamos parar que vamos respeitar a Lúcia porque ela não gosta disso." Acabava.
Eu sei que não sou eu, mas era o sal que está em mim. Aquilo que faz fazer a diferença. Então isso vai acontecer em você. Não é o sal do shintoísta que purifica o ambiente, você passar sal. Não, quem vai purificar o ambiente que você está é a sua presença como sal. Aquilo que vai trazer uma paz, que vai trazer uma segurança, uma tranquilidade para o local que você está, é você como sal. Porque se você não for sal, você pode colocar 1 quilo atrás da porta, pode colocar 2 quilos para segurar a porta, né, como peso de porta, não vai adiantar nada. Que nesta noite, você e eu, possamos cumprir aquilo para que fomos chamados ser sal. Jesus disse: o sal é certamente bom. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. Eu gostaria de desafiar você nesta noite a ser sal salgado, a ser um sal com função, a ser um sal que ainda mantém as características de sal, um sal que conserva, um sal que dá sabor, um sal que provoca sede. Eu gostaria de saber nesta noite quantos aqui vão aceitar esse desafio. Amém? Coloque-se de pé então. Coloque-se de pé nesse momento. E eu vou chamar aqui na frente aqueles que sabem, aqueles que sentem que não estão sendo com o sal como deveria ser. Você que já percebeu que, olha, eu não